dias nós estamos declarando palavras de Cristo, declarando aquilo não que eu e você fizemos, mas aquilo que foi feito por nós. Estamos relembrando algo que é fundamental para nós. A Páscoa, para nós cristãos, é fundamental. Até eu tenho algo que para nós, quando falam, nossa, é uma religião, né? Não, nós somos uma religião. Que religião que o próprio Deus entrega para você? Se entrega. Que religião que é aquele, você não precisa nada, eu faço tudo? Que religião é essa? Não é uma religião, é por isso que é o único Deus. Há um único plano, há uma só razão. Nós estamos aqui hoje não porque é uma data religiosa, estamos aqui hoje porque nós estamos relembrando aquilo que já faz parte das nossas vidas diariamente. Diariamente, não é só na Páscoa que nós relembramos que Jesus morreu, mas é na próxima segunda-feira, no próximo mês, no próximo ano, todo o tempo nós relembramos: o Cristo foi entregue por mim ao meu lugar, então hoje eu faço parte. Quando nós falamos que na Páscoa Jesus morreu, mas a Páscoa aconteceu muito antes. A Páscoa não é apenas a representação do qual Cristo morreu e ressuscitou. Não sei se você conhece a história, não sei se você tem a disciplina de ler sua Bíblia anualmente. Ou pelo menos já começou a ler em Gênesis, Êxodo e vem vindo o Pentateuco. Toda a Bíblia ela requer uma mensagem: Jesus Cristo. Toda a Bíblia, desde o primeiro versículo ao último versículo, ela requer uma mensagem: Jesus Cristo está vivo. Jesus Cristo ele foi entregue, Jesus Cristo morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. A Bíblia inteira ela está implícita isso. A Bíblia inteira ela declara tudo isso e todas as horas para nós. Muitas de nós nós pensamos em Jesus Cristo no Novo Testamento. Então no Velho Testamento é mais uma formalidade para introduzir um Novo Testamento. Você está enganado. Eu tenho uma notícia para você: em agosto começa o carisma. Você precisa fazer parte. Você precisa entender aquele Deus que morreu por você. Quando nós começamos a nossa Bíblia, tudo era trevas e o Espírito pairava sobre ela. Então começou todas as coisas. O Éden, você já conhece, Adão e Eva. Você percebe que ali no começo ali há um pecado. Isso nos divide de Deus. Ah, pastor, eu conheço toda essa história. Ali já estava falando bem assim: Jesus Cristo está vindo. Jesus Cristo está sendo entregue. Jesus Cristo está sendo entronizado a nós. Tanto que o pecado, ele nos traz a morte. Jesus Cristo, ele te traz? Já está falando de Jesus. Então vem a história que nós reconhecemos de pecado, vem a história de Noé e fala: pelo pecado toda a humanidade ela requer uma coisa: destruição e morte. O pecado ele nos traz destruição e morte a todo tempo, a todo tempo. Então ali começa Abraão começa a andar sobre a terra, e Abraão começa a escutar a voz de Cristo. A partir do momento que Abraão escuta a voz de Deus, ele começa a declarar que só há um Deus nessa terra, o único Deus, o Yeshua está nessa terra. Então ele começa a andar e ele recebe uma palavra. A palavra dele, ele fala que vai ter um filho, pai de multidões, e toda aquela história que você já sabe. Mas chega um determinado momento ao qual a promessa é entregue para ele. Ele tem o seu filho, o filho de Sara, e Jesus fala bem, aleluia, e Deus fala bem assim para ele: vamos fazer uma coisa, você vai precisar sacrificar o seu filho, você vai precisar entregar o seu filho. Abraão, pai da fé, falou: não, beleza, estou indo, estou fazendo. E ele vai lá, e no momento que ele vai sendo matar ali, ele vai falar assim: pare tudo, eu já tenho o cordeiro perfeito. Pare tudo, já tem alguém que já está planejado a substituir todo o primogênito, já tem alguém já planejado a substituir todo o pecado, já tem alguém já planejado desde lá no começo que esse vai tirar todo o pecado do mundo, e já tem alguém, já tem um cordeiro, já tem algo separado em seu lugar para a sua morte. Se o pecado lhe trouxe a morte, a palavra de Cristo naquele momento fala bem assim: não precisa de morte, pode haver vida, porque há alguém que vai te substituir
contribuir nessa morte. Então ali, Deus ele não estava fazendo apenas tirando uma morte, mas ele estava formando uma aliança com o homem. Uma aliança a qual nós iríamos começar a andar sobre ela. Então veio ali Abraão, Isaac, veio Jacó, veio José, e depois nós percebemos a qual nós tínhamos uma aliança com Deus, nós entendemos que nós andávamos com Deus, mas ainda há algo a ser tirado de nós, ainda há algo que ainda não está completo entre nós. Então veio uma pessoa chamada Moisés, e Moisés ele tem um decreto sobre ele. Moisés, quando você nascer, todos os primogênitos estão decretados a morrer. Só que esse também não morre. Todo decreto vindo de morte fala bem assim: para nós hoje há vida. Todo decreto de morte há uma vida. Todo decreto vai morrer, a lei está assim, vai morrer, não. Há uma vida declarada para nós. Então esse mesmo Moisés que caminha ali no reinado, ali no meio dos reis, ali por 40 anos ele vive no deserto. Deus fala com ele através da sarça ardente, falando bem assim: em o teu povo, que agora era escravo, não apenas escravo normalmente como um povo, mas sim escravo do pecado, que sempre voltava ao pecado. Eu tenho algo para trazer para vocês. Vocês não vão está apenas sair desse lugar de escravidão e voltar para uma terra prometida, mas ainda eu tenho uma luz naquilo que eu vou fazer com você, e eu já estou fazendo algo com vocês, o que precisa ser feito. Então ele fala bem assim: vai e fale a Faraó que eu vou tirar o povo dessa escravidão. Ou em outras palavras, fala bem assim para Satanás: Satanás e seus demônios, você tem um decreto de pecado, de morte, vai lá, eu e você vamos lá e decretamos, há um decreto de vida, de liberdade, de uma terra prometida para nós. Só que a palavra vai falar a qual Deus, ele vai pegar endurecer o coração de Faraó. Não é o Faraó que endurece o seu próprio coração, é Deus. Fala bem assim: Faraó não vai aceitar, já endureceu o coração dele, vai lá e fale as pragas que vai descer sobre a terra. Mas como assim? Se o nosso povo está sobre o Egito e nós ainda vamos acabar sofrendo muitas coisas que acontecem sobre o Egito, porque as pragas eram sobre o Egito e nós estamos dentro dele, então nós vamos sofrer juntos. Aleluia, 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 aleluia. E você conhece as pragas. E vem uma, e vem outra, e vem outra, e vem outra, e vem outra. Na 10ª, no decreto final, a praga vai falar bem assim: ei, todo primogênito vai morrer. Há um decreto, todos os primogênitos vão morrer. Então Moisés vai lá e fala bem assim: ei, eu tenho uma coisa para falar. Se você não libertar o nosso povo, eu vou trocar de microfone. Glória, glória. Levance agora, faça efeito. Aleluia, benção, né? Estão bem, felizes? Moisés, né? 10º mandamento. Não sei se vocês sabem, mas Moisés. Praga. Deus, agora voltei. Baixei o download. Ligação de escada, aleluia. Então estava esse decreto, os primogênitos. Se eu voltar um pouquinho, só para voltar a fita também, você lembrar de volta. Depois você vai ler em casa, vai ser de volta. Ano que vem vai ser de volta também. Então tem 10 pragas, já falar mandamento de volta. Tem as 10 pragas, e a última praga era o decreto ao qual todo o primogênito iria morrer. Quando fala todo o primogênito, fala bem assim no coração de Moisés: eu já sofri isso, mas eu fui liberto sobre isso. Já teve um decreto sobre o meu povo, mas eu fui salvo disso. E como iremos fazer nós, povo de Deus, para ninguém perca o seu primogênito? E Deus fala bem assim: eu tenho algo separado, a qual vocês vão chamar de Páscoa. O que é? O cordeiro vai ser morto. O sangue vai ser aspergido pelas paredes, pelas portas, pelos batentes, e vocês não vão sofrer a morte não vai visitar a casa de vocês. Há um decreto de Deus pelo sangue do cordeiro já exposto ali. Não haverá morte, não haverá nada sobre vocês. Aquilo que o pecado está declarando a morte, nós como povo de Deus, nós temos o cordeiro que foi morto. Então ali naquele momento Moisés declara: vamos
vamos fazer uma coisa, vamos matar um cordeiro perfeito, vamos pegar o sangue daquele cordeiro, vamos passar pelos batentes da porta e vamos sentar à mesa e ceiar, porque de noite, quando o anjo da morte passar, ele vai encontrar o sangue do cordeiro na porta e ele não vai poder acessar, porque não há decreto a qual o povo de Deus sofra por morte se já tem um cordeiro. Não há um decreto para você, meu irmão. Você já tem um cordeiro e tudo isso é declarado à Páscoa. Começa a Páscoa lá. Um cordeiro que for morto para não entrar a morte do filho primogênito. Abraão, o filho seria morto. Não precisa. Eu já tenho um substituto para o seu caso. Eu já tenho algo que você não vai precisar sofrer, não. Fique em paz, fique em paz. Há um cordeiro substituto. E o povo sai, o povo é livre. E depois Josué entra na terra prometida. Então vem as leis. Não uma, não 10 mandamentos. 618. Pastor do céu. É muito, eu sei. Então a lei já passou? Não, a lei é perfeita, a lei é linda. O problema da lei somos nós. Pela lei, todo pecado, ele precisava haver um sacrifício para tirar esse pecado. No tabernáculo, na frente do tabernáculo, você que é carismático conhece. Entrando a um lugar onde que Deus habitava, existia um altar de sacrifício, a qual o povo trazia os sacrifícios pelos seus pecados. Então há um mar de sangue naquele lugar. Nós olhando para a lei, olhando para nós mesmos, para dentro, falando, não tem como. Todo dia eu preciso ir lá no altar de sacrifício. Todo dia eu preciso de um cordeiro morto. Todo dia eu preciso de um sacrifício no meu lugar. Se eu deixar um dia de ir lá, minha carne, meu pecado, na minha nascença, como pecado sempre vai pecar, eu vou precisar voltar a buscar esse cordeiro que precisa me substituir. Não é uma vez, não é duas vezes, e sempre quando olho para mim mesmo, há algo que precisa mudar, há um pecado que precisa ser transformado. Eu preciso do sacrifício todo dia. Então a lei é perfeita. O problema da lei sou eu que tenho que cumprir ela e não consigo pelo meu pecado. E o povo fica, e o povo vai para cima e vai para baixo, e não aguenta, o povo peca, o povo volta, o povo se arrepende. Se você entende ali os profetas maiores, você vai ver muito disso. O povo não consegue. A lei é perfeita, Deus é perfeito, mas todas as palavras a qual os profetas falavam era bem assim: vai haver alguém, vai nascer alguém substituto, vai vir o cordeiro perfeito, vai nascer de uma virgem, sim, vai nascer alguém. Só que esse cordeiro que vem nascer vai ser um cordeiro a qual vai ser para sempre entregue. Vai ser alguém que não vai precisar mais nós se sacrificarmos todos os dias no altar de sacrifício, mas sim, ele vai nos substituir eternamente. Existe essa palavra. Então todos ali viviam com as palavras dos profetas, as palavras que iria vir um Messias, um Filho de Deus, Yeshua, Emmanuel, perfeito. Daniel, quando tem uma visão, depois de Cristo, depois de tudo, ele tem uma visão, ele fala: há alguém lá, semelhante a mim, não é igual a todas as criaturas que eu vejo. Ele veste uma roupa branca, ele é igualzinho a nós. Quem será esse? Passa-se tempos e uma virgem fica grávida, não de um homem, do Espírito. O decreto começa a ser mudado, as situações começam a ser mudadas. O menino cresce em cima de um decreto. Todo primogênito vai morrer. Não sei como, sempre querem matar antes do tempo. Calma, que o cordeiro precisa ficar grande, forte. Jesus nasce em sabedoria. Quando Jesus, ele com 30 anos, vai começar o seu ministério batizado, ele encontra um profeta.
Dizem que, como um homem, não houve profeta maior do que ele. Qual que é a profecia que esse profeta João Batista declarou? Eu queria que você declarasse junto comigo essa profecia. Em João 1:29. Vamos declarar junto? Em 1, 2, 3 e... Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o... Vejam, é Jesus, meu primo. Veja, não é esse cara que vai fazer grandes milagres, não. Vejam, esse vai morrer, que vai tirar o pecado do mundo. Veja, esse é o Cordeiro perfeito que vai tirar o pecado do mundo. É isso que o profeta vê. Ele não vê o que os olhos estão vendo. Ele vê assim, existe um sacrifício a ser feito e vai ser ele. Existe algo a se cumprir e vai se cumprir da pessoa dele. Quem é ele? Jesus Cristo. Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele vem tirar o pecado do mundo, sabe por quê? Porque eu e você nascemos no pecado. Eu e você já nascemos com isso brotando no nosso coração. Diz que uma criança de 6 meses, ela já tem a capacidade de enganar o pai. 6 meses. Aprendeu a chorar, fome, expelir tudo aquilo que come, enganar o pai e a mãe. 6 meses. Já chora por birra. Como isso? Agora, Jesus Cristo vai tirar todo esse pecado. Como que ele vai fazer isso daí? Exatamente o que foi feito quando o sangue passou pelos batentes da porta lá no Egito. Se você conhece a história, se você procura um pouco da história do Egito, o povo de Deus, ele passou ali 400 anos. Quando passa 400 anos, não é um ano, não é 2 anos, é muitos anos, é muitas gerações. E o povo estava ali no meio daquele povo, e eles tinham algo que eles faziam, que é, todas as vezes que acontecia algo extraordinário da vida deles, eles escreviam algo nos batentes das portas, para quando os deuses passassem por ali, olhassem, lessem aquilo que estava escrito e falava bem assim, essa é uma boa pessoa. Então, porque ele é uma boa pessoa, não vai atormentar essa casa. E todos os batentes eram escritos de muitas coisas boas, tudo aquilo que aquela família passava estava escrito lá. Só que eu e você acabamos de entender qual o sangue era jogado em cima de tudo aquilo. E quando você joga uma tinta escura, vermelha, em tudo aquilo que estava escrito, já não se lê mais. O Cordeiro Perfeito vai ser exatamente o que é para mim e para você hoje. Eu estou coberto pelo sangue de Cristo. Lucas Pino, que vivia lá atrás e não lembro mais, o sangue já cobriu tudo aquilo que o pecado me condenou, tudo aquilo que o pecado falou, não, você é assim, é daquele jeito, você não vai mais sair disso daqui, não, olha aqui que você escreveu, ah não, mas olha aquilo que eu faço, olha aqui que eu escrevo aqui, ó, eu escrevo que eu sou bom, que eu faço as boas obras, olha aqui o que eu escrevo, mas vai Satanás e seus demônios escreve, olha o que ele fez, olha aqui o que ele fez também, não é tudo de bom, é tudo de ruim. E Jesus fala bem assim para mim e para você hoje, o sangue foi aspergido, o sangue foi coberto, não interessa mais o seu passado, não interessa mais o que você fez, a partir do momento que o sangue está sendo derramado, não existe mais um passado, mas existe um futuro, e o nosso futuro é das regiões celestiais com Deus, o nosso futuro é que nós não somos mais criatura, mas nós viramos filhos de Deus, porque o sangue está coberto, porque o sangue está em nós. O sangue de Jesus tem poder, claro que tem poder, sabe por quê? Porque a morte não consegue ver o sangue de Jesus que tem em você. Não é um ditado crentez, é uma verdade. Sangue de Jesus tem poder mesmo, por isso que eu estou coberto dele. Você tem que viver pentecostal um dia em casa. O sangue de Jesus tem poder na minha e na sua vida. Tudo isso é declarado pela pessoa de Jesus Cristo. Quando as pessoas veem Jesus Cristo, elas não veem apenas os milagres e prodígios e maravilhas que Jesus faz. Porque Jesus, a partir do momento que ele é declarado essas palavras para ele, Jesus Cristo, ele entende o que ele tem que fazer nessa terra. Ele precisa tirar tudo aquilo que é carnal e entregar.
Por isso que ele é recebido essas palavras, ele vai fazer o quê? Um jejum de 40 dias, bem tranquilo. Um lugar que tinha bastante água, tipo deserto. No meio daquele deserto, o diabo ele vem para falar sobre Jesus Cristo. Ele vem falar o quê? Olha o que eu tenho para você nessa terra. Olha tudo isso daqui, isso aqui é tudo teu. Basta você desferir palavras qual não falam sobre você. Isso aqui é tudo teu. Olhe tudo isso aqui, eu dou de mão beijada para você. Basta você desferir palavras ao qual Deus não fala sobre você. Só que é o mesmo Jesus que ele entende que ele não veio aqui para ser exaltado, mas para se humilhar. Ele vai falar assim: ei, diabo, você é muito burro mesmo. Olha o que a palavra diz sobre mim. Olha o que a palavra está falando sobre mim. É sobre isso que eu ando, é sobre isso que eu vim viver. Eu não vim viver para sentar numa poltrona grande e desfrutar daquilo que a terra me dá. Eu vim para me entregar. Eu sou o Cordeiro, eu vim me entregar. Em diabo, você pode falar muitas coisas, você pode me oferecer muitas coisas, mas para mim eu me entrego. Eu sou o Cordeiro, eu sou Jesus Cristo. Então ele lembra através das palavras quem ele é, através das palavras que Jesus fala sobre você, é quem você é. O diabo pode falar muitas coisas, o diabo pode te acusar, o diabo pode lembrar o seu passado, mas você tem que relembrar ele. Em diabo, você esqueceu que o cordeiro foi sacrificado. Em diabo, você esqueceu que o madeiro foi estendido, que Jesus é pendurado, e você esqueceu que a tua morte já está decretada. Mas eu que tenho o sangue e eu tenho o dom da revelação do Espírito Santo, eu falo para mim mesmo: ei, ele ressuscitou e eu ressuscitei junto com ele. Você não sabe a família que você está mexendo. Agora eu faço parte, eu sou filho. Eu era criatura, você podia falar muitas coisas, mas como um filho de Deus, eu declaro e você saia daqui agora, porque o sangue tem poder e eu estou debaixo do sangue. Não é sobre o que falam, mas é sobre aquilo que está aplicado dentro do nosso coração. E Jesus Cristo sabia disso. Passa 3 anos, ninguém mais vê por dias de maravilha. Passa-se o tempo, ninguém vai. Cegos, cadê os cegos? Ah não, tá vindo Jesus. Levando sua cruz. Nós, discípulos, eu e você, olhamos aquela cruz e falamos: essa cruz era o Barrabás da história, sou aqui, ó. O pecador era o Barrabás, o pecador sou eu. Quando eu e você encontramos Jesus carregando a cruz, nós olhamos Jesus e falamos assim: por que você está fazendo aí? Quem é perfeito é você, o errado da história sou eu. O perfeito, o Filho de Deus é você, o errado sempre sou eu. O pecador está aqui, ó. O Barrabás está aqui, ó. Porque mais uma vez, Senhor, você tirou o pecador da cruz e se jogou você nela. Jesus caminhando para uma cruz, eu e você olhando, falando: por quê? Porque Jesus é assim como os discípulos viam Jesus. Porque Jesus nós não fazemos pelas nossas próprias forças, porque nós não vamos contra o reinado de Herodes e nós destruiremos tudo e nós vamos chamar uma população e nós vamos fazer uma guerra aqui. Não. A guerra se vence assim: eu me entrego e vocês vivem. Eu morro e vocês ressuscitam. Essa é a entrega. E podia ser diferente. Jesus erguido, quase ninguém fica com ele. Cadê os discípulos? Negando, correndo, com medo. Cadê aqueles que entendiam a lei? Cadê aqueles que tinham as palavras proféticas? Aqueles que decoravam os textos de Isaías, de todas as palavras sobre o Messias? Cadê esses? Interessantemente, que foi na sexta-feira que ele estava sendo morto. Era exatamente um dia da Páscoa. O que os judeus faziam na Páscoa? Sacrificavam um cordeiro. Jesus carregando a cruz. Eu e você que entendemos da palavra,
não estamos vendo o que Jesus está fazendo, estamos fazendo aquilo que nós achamos que é o certo. Vamos sacrificar o cordeiro. Deixa ele fazer lá fora, deixa eu aqui no meu mundinho, aqui no meu templo, aqui sacrificando o cordeiro. Ao mesmo tempo qual Jesus estava sendo pendurado no madeiro, os judeus estavam sacrificando um cordeiro momentâneo e a eternidade estava sendo lá fora pendurada. Ao meio-dia, momento de dor, angústia, trevas sobre terra. Pleno meio-dia da Flórida, trevas, uma escuridão. O que será que está acontecendo? Olha os sinais e maravilhas que Deus está fazendo. Deus está fazendo grandes coisas. Olha, literalmente é o Filho de Deus. Sabe que quem estava lá fora começou a dividir as vestes dele, falando: meu Deus, vamos lançar sorte aqui, vamos fazer alguma coisa. Olha o que está acontecendo, olha aqui as trevas. Mas muitas vezes eu e você que achamos que somos os perfeitos, sabe aonde que nós estamos? Ainda fazendo rituais antigos que nós fazíamos do passado dentro do templo. Deus fazendo algo novo, Deus abrindo novas portas e nós nas mesmas coisas do passado ali. Não, nós precisamos executar isso porque, sabe, é uma tradição. Sabe que nós precisamos fazer? Isso aqui é tradicional desse jeito, nós precisamos fazer assim. E Deus fazendo grandes coisas do lado de fora. Até onde vai o nosso olhar? Até onde Jesus Cristo morreu? Tudo estava consumado. E aí você justificando o nosso pecado diante de um bezerro que não vale nada. Ah, mas olha aqui que nós estamos fazendo. Levanta a tua cabeça e olhe para fora. Jesus já morreu do seu lugar. Não precisa você se matar se justificando. Não precisa você ter palavras perfeitas. Não precisa você, meu Deus, agora eu sou crente, agora eu faço assim. Não precisa. A partir do momento que você olha a cruz que era para você estar pendurada lá, e você encontra Jesus Cristo, a qual não era para estar lá, mas tomou o seu lugar e está lá. Você tem que olhar para si mesmo e falar assim: o que é que eu estou fazendo na minha vida se eu não estou adorando a esse Jesus Cristo? Adorando a esse Jesus Cristo a qual tomou o meu lugar. Eu estou adorando a Jesus Cristo a qual, sabe o que? Aquelas dores eram para mim, aqueles açoites eram para mim, tudo aquilo eu merecia, mas Ele tomou o meu lugar. E hoje nós somos justificados porque alguém vem de lá de Abraão, vem de lá de todos os tempos da Bíblia, ele se colocou em o nosso lugar. Ao mesmo tempo, nós muitas vezes olhamos isso como: isso daqui é religião. Não é religião, meu amigo. Isso daqui é um Deus Criador que se entregou para ter comunhão comigo e com você, assim mesmo como era no Éden, hoje é, porque o nosso sangue já está em nós, porque o nosso sangue aqui é de Cristo. Eu não vivo mais em mim, mas eu vivo em Cristo, porque Cristo, através do sangue dele, eu estou dentro daquele sangue maravilhoso. E se passa-se a morte, a cumprição das palavras. Jesus Cristo no madeiro, Jesus Cristo morto, a palavra se cumprindo. Só que chega o sábado, Jesus permanece morto. Todas aquelas palavras, aquele avivamento, meu Deus, era um avivamento onde Jesus passava a fazer isso. Era um monte de coisa acontecendo. Meu Deus, que avivamento, eram palavras proféticas. Mas Jesus Cristo nesse sábado estava morto. E cadê as palavras proféticas? Cadê a sua fé? A qual ele sempre requeria dos seus discípulos: você tem que ter um pouco de fé, para você não viver aquilo que seus olhos veem, mas aquilo que o teu espírito está falando. Cadê a fé quando Jesus não fala? Cadê a fé quando você olha? Tem uma pedra na frente do meu milagre. Cadê as palavras de Cristo quando Ele falou e você está esperando a se cumprir? Até um momento era bom e maravilhoso, a qual eu estava desfrutando. A partir do momento qual é agora, o que nós vamos fazer? E agora? Qual é o próximo passo? E agora? Mas Ele não falou que Ele ia ressuscitar ao terceiro dia. Mas eu estou vivendo um luto por dentro. Você não sabe o que aconteceu. Você não sabe o que aconteceu nesse dia. Ele morreu, Ele está lá preso, Ele está lá agarrado, lá acabou-se tudo e determinou tudo. Já é o nosso fim. Todas as palavras que Satanás lança a sua mente, você fala assim: é minha mesmo, estou destruído. É minha mesmo, você venceu.
é minha mesmo. Falaram que você tinha um decreto para mim e está se cumprindo mesmo. Só que não é o que Jesus está fazendo, né? É o que os seus olhos estão enxergando. Jesus Cristo, ele está lá no inferno, falando assim: ei, inferno, isso aqui é meu. Tem uma notícia para você: na Bíblia não fala para você ter medo do diabo, mas é o medo de Deus que tirou todo o poder até do diabo. Ai, o diabo é chifrudo, e daí? Você não sabe, meu Deus. Você não está vendo, mas Cristo está trabalhando ao seu. Você não sabe mais, Jesus Cristo, ele está lá trabalhando para que a sua vitória seja feita. Você não sabe, você está desesperado. Ai, mas é ansiedade. Ai, mas os remédios. Ai, mas eu preciso daquilo. Mas eu preciso daquilo. Ai, mas as palavras que o Senhor falou era essa. E agora cadê as minhas palavras? Ah, mas o Senhor profetizou e agora eu estou aqui esperando e ninguém mais lança uma palavra sobre mim. E não tem mais palavras de esperança. Não era a palavra de esperança que o Senhor estava falando. Não era você que me tirou daquela situação, me trouxe aqui para quê se o Senhor não fala nada? Me trouxe aqui para quê? Porque a minha razão vê isso daqui como a destruição, e Jesus está lá: eu estou trabalhando para você, meu filho. Você não está vendo, mas haja pela fé. A tua fé precisa ser pelo menos mínima, do tamanho de um grão de mostarda, mas é o suficiente para saber que eu tenho todas as palavras, e se uma palavra eu decretei o quê? Ao terceiro dia eu irei ressuscitar. Ainda é o segundo, filho, você não está maduro o suficiente. Espera, eu estou trabalhando tudo aquilo que você não está vendo. Eu estou preparando tudo aquilo que é ao teu derredor, para você entender que a palavra vai se cumprir. Eu não vou deixar você para trás. Só que o terceiro dia chega, né? Aleluia. Pode dar um aleluia no terceiro dia. É tipo domingo. Pode dar um aleluia, vai, eu deixo você dar um aleluia. É meio desconstrangedor. Cadê? Tem 4 pentecostal aqui? Vai ter um. Taera, ela baixou, aleluia. O terceiro dia chegou. Só que o terceiro dia nós estamos tão abalados emocionalmente que nós não percebemos, que esquecemos das palavras. Estamos tão abalados pelo aquilo que aconteceu, ainda estamos sentindo o cheiro do sangue de Jesus. Mas nós esquecemos que o sangue do cheiro é o cheiro da alegria. Lembra-se quando Davi estava trazendo a arca? O que é a arca? É a presença de Deus para o povo de volta. O que ele fazia? Matava o cordeiro, andava um pouquinho e celebrava. A presença já chegou? Não chegou, então marca o cordeiro, anda mais um pouquinho e dança de alegria. Mas não chegou, então vamos andar mais um pouquinho. Traz mais sangue. O sangue precisa fazer um rastro. E nós celebramos de alegria. Jesus Cristo fez esse caminho. E nós nos perdemos no meio do sangue, falando: não. O caminho é muito longo. É só 7 passos e para. Mas já chegou o tempo do milagre, já chegou o tempo da ressurreição. E as nossas cabeças estão baixas pensando naquilo que aconteceu. Até que quando nós cantamos aquela parte, né? Maria, nananana. Como que é aquela parte lá? Eu não sei. Lembrei e deslembrei na hora. Show! Me ajuda, amor. Você sabe se é pentecostal? É Maria, porque chora. Faça um favor. Dos monstros. Thaís canta demais, hein? Parabéns, hein, Thaís? Glória a Deus pela sua vida. Mas nesse tempo ali, o que está falando bem assim? Jesus Cristo, ele apareceu. Só que Maria tinha acabado de ver onde estava Jesus Cristo. Não, vamos lá para ver Jesus Cristo lá. Cadê Jesus? Jesus não avisa nada, parece. Roubaram. Não conseguimos ver um milagre, conseguimos ver a frustração. Jesus fez um grande milagre, ele fez uma grande proeza de maravilha. Me tiraram isso daqui, eu só queria o corpo, eu só queria ver aquele corpo novamente, só queria perfumá-lo mais uma vez. Jesus já saiu de lá e deixou o lençol dobradinho, bem bonitinho lá, dobradinho lá dentro. Jesus não estava com pressa, a pressa era toda nossa. E lá chega lá e fala: meu Deus, tiraram o corpo e até não tinha nem pressa, dobraram até o lençol. Cadê Jesus? E Jesus aparece. Ou um jardineiro, né? E aí? Por que chora?
Por que tanto desespero? Você não sabe a história. Deixa eu te contar. Em 1943 aconteceu uma guerra. E nessa guerra, ele contou uma grande história. Você não tinha uma palavra? Daí ela para e fala: é mesmo. A palavra ainda é mesma. A palavra lá de trás ainda ela irá se cumprir. E eu tenho uma notícia. Eu preciso ir lá contar aos discípulos. Esse cara era Jesus. Eu percebi pelo tom de voz. Era muito parecido. Até os cabelinhos eram parecidos. Mas então aparece na história o caminho de Emaús. Os discípulos voltando. Vamos voltar para casa, né? Olhe tudo que nós vivemos. Contando histórias boas, mas tudo acabou. Os dois indo para casa. Aparece um homem. Do nada. As coisas, Deus aparece do nada, amém? E aí, como vocês estão? Onde vocês estão indo? Né? Porque estão tristes aí? O que aconteceu? Você não sabe o que aconteceu? O Messias, o homem de Deus, aquele que andava em milagres, ele morreu, nossa, olha o que aconteceu, está todo mundo triste, abalou o mundo inteiro, porque olha o que aconteceu com esse homem. Fala, pois é, né? Que coisa maluca, né? Mas não era isso que era para acontecer mesmo? Não era um cordeiro que tinha vindo? Não era esse o Messias? Nossa, faz muito sentido o que você está falando, me conte mais. Eles foram caminhando até o momento que chegaram em casa, falaram assim: entre, se assenta à mesa, vamos comer. E diz o texto que eles olharam e falaram, perceberam, ele era Jesus. E eles pegaram tudo e começaram a voltar, falando, nós precisamos. Olha que Jesus Cristo, ele está cumprindo todas as promessas das nossas vidas. Jesus Cristo, ele não nos abandonou, ele não foi atrás, ele está cumprindo todos os momentos da nossa vida. Mas para nós sempre custa nós acreditarmos que Deus está fazendo. Custa nós acreditarmos que Deus ele tem uma palavra. Custa nós acreditarmos porque a pressão psicológica é tão grande que nós imaginamos, acabou mesmo, não tem mais como jeito, não tem mais forma, não tem mais maneira nenhuma de se resolver isso daí, porque acabou, Jesus morreu, acabou, o decreto foi entregue, acabou, já se passaram esse tempo, acabou, não tem mais nada a se fazer. Só que Jesus, ele é o mesmo lá no começo. Ele é o mesmo no meio e ele vai ser o mesmo no final, amém? Em João 21, 12, João 21 ali, os discípulos, aqueles mais próximos, estavam pescando. Sabe por que eles estavam pescando? Eles eram pescadores. Só que lá no começo, Jesus, quando chamou eles, ele falou assim, agora você não é mais pescador de peixes, você é pescador? Mudou. Mas Jesus morreu, não estamos mais vendo Jesus. Jesus não entrega nenhuma palavra mais profética para nós. Mas Jesus declarou uma palavra, você é pescador de homem. Vamos voltar a pescar, voltar aquilo como que é na nossa vida. Nós vivíamos assim, era tão bom, não era? Vamos voltar lá. Mais uma vez pescando, quantos peixes pegaram? Mas eles escutaram assim, joga de novo. Reconheceram o tom da voz. Ô João, não acredito não, velho. Olha de baixo. Do outro lado. De novo, mano. Eu não acredito. Mais uma vez nós estávamos aqui frustrados por não pegar nada. Nós estávamos aqui já, um com a cara do outro, aqui em silêncio, aquele silêncio funeral. E ele falou o quê? Joga mais uma vez. Você já viveu um milagre assim? De novo. Você já viveu essa palavra? Obedece de novo. Puxa essas redes de novo. Obedece. Mas não é que Jesus que está lá de novo não vira muito, senão ele reconhece que nós estamos vendo ele mesmo. Ele joga e busca um monte de peixe de novo. Há dias atrás eu falei que esse número é representativo a todos os povos e todas as línguas da terra daquele momento. Eles recolhem, pegando o peixe, olhando Jesus.
cara, Jesus está falando de novo, velho. Olha lá, é ele, cara. Eu tenho miopia, mas eu tenho certeza que é ele. Recolheram tudo. Jesus chega bem assim: ei, pessoal, tudo bem? Traz um peixinho aqui, que eu tenho uma mesa preparada para nós. Só que dessa vez eu trouxe o pão da vida. Não sei se você sabe, mas a semente foi moída para fazer esse pão. Não sei se você sabe, mas foi passada por muitos processos para fazer esse pão. Tem uma notícia para vocês. Ainda uma mesa preparada para nós. Coloca o versículo 1, olhando para uma cara de tristeza total. Jesus fala bem assim, 1, 2, 3 e... Jesus lhe disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Era a mesma palavra. Era o mesmo milagre. Hein, pessoal? Porque vocês estavam tão tristes, eu estava trabalhando para vocês. Hein, pessoal? Porque vocês estavam tão desamparados. Porque vocês voltaram a praticar as mesmas práticas. Se vocês tinham uma palavra. Por que você sente a mesa? Silêncio mortal, todo mundo comendo, constrangidos, um olhando para o outro. Meu Deus, aí ele voltou mesmo. Olha a marca da mãozinha dele. Era ele mesmo. Chama Pedro para perto. Ei, Pedro, como você está? Feliz? Feliz? Tá feliz? Você me ama, Pedro? Ah, pois é, né? A vida é uma caixinha de surpresa. Começa aquele diálogo com Pedro. Todas as vezes Jesus, ele não lança a palavra que Pedro estava lançando. Ele fala bem assim: você me ama? Então olha minhas ovelhinhas lá. Se lembra, você é pescador de homem. Se lembra que as palavras não mudam. Se lembra que eu sou o mesmo hoje, ontem, para sempre serei. Se lembra das suas palavras, se lembra das profecias, se lembra daquilo que eu te tirei. Eu já te tirei, vá para frente. Se coloque de pé agora. Toda a igreja, eu quero orar com você. Hoje não é um dia religioso, não é um dia de crente, não é um dia de cristão. Hoje é um dia de voltar à essência. Há só uma razão. A única razão é Jesus. A única razão é o sacrifício perfeito. É a única razão. Feche seus olhos, vamos orar juntos. Paizinho querido, era para ser eu, Pai. Era para ser um mar de sangue de todas as pessoas que estão aqui dentro hoje, Pai. Porque o Senhor, Pai, se colocou naquela cruz nos nossos lugares, ó Pai. Porque, ó Pai, o Senhor perfeito, o Senhor sentado de um trono, ó Pai. A palavra do Senhor vai falar, ó Pai, que o Senhor se despiu de si mesmo, ó Pai. Se esvaziou, seu Pai amado, de si mesmo, ó Pai, e se encontrou de forma humana, ó Pai. De forma parecida com a gente, ó Pai. Assim como que Daniel viu a visão, ó Pai amado, lá no Apocalipse, ó Pai. O Senhor, ó Pai amado, é parecido com a gente, ó Pai. É o mesmo corpinho que a gente, ó Pai. Por que você fez tudo isso, ó Pai? O resplandecedor glória do Senhor estava sobre você. Mas o Senhor, ó Pai amado, escolheu: eu tenho um plano. Meu plano é relacionamento com os meus filhos. Meu plano não é que é somente criatura, mas eu quero um rebanho de filhos. Pai, por que, ó Pai amado, todas as vezes, ó Pai, que nós queremos entregar um sacrifício, ó Pai amado, para o Senhor, todas as vezes que nós queremos, ó Pai amado, matar os nossos Isaques, ó Pai, todas as vezes que há um decreto de morte para nossas vidas, ó Pai, o Senhor relembra, ó Pai, não precisa matar, porque eu já entreguei. Não precisa mais sofrer, porque eu já entreguei. Não precisa mais haver sangue, haver morte, porque eu já entreguei. Porque, ó Pai, nós merecíamos, ó Pai, nós merecíamos a todo momento, ó Pai, mas o Senhor não nos amparou.
O Senhor não nos deixou só, ó Pai. O Senhor sempre lá esteve. Sempre esteve, ó Pai, do nosso lado. Sempre esteve, ó Pai. Todas as vezes que nós nos encontramos com o Senhor, ó Pai, podemos olhar para o Senhor e declarar as palavras do qual João Batista decretou, ó Pai. Esse é o Cordeiro perfeito, o qual vai ser sacrificado. É esse que vai nos salvar. É Jesus Cristo que vai nos salvar. Os nossos corações, ó Pai, se alegram, porque eu não preciso mais justificar nada, eu não preciso mais contar histórias, eu não preciso mais nada, ó Pai. O seu sangue me justifica. Pelas suas pisaduras, ó Pai, é que nós fomos sarados. O Senhor nos relembra, ó Pai amado, que o era por mim, já era para ter. Não eram os nossos planos, mas é os seus planos. Por isso que sempre os seus planos são maiores do que os nossos, ó Pai. Oh Pai, muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Pai, porque nós éramos escravos do pecado, Pai. E hoje nós decretamos, nós somos livres. Nós, ó Pai amado, que vivíamos, Pai, em impurezas, vivíamos presos por acusações, ó Pai amado. Hoje, ó Pai amado, o sangue que nos lava, ó Pai, não mostra mais aquilo que nós éramos do passado como criatura, ó Pai, mas o sangue que está em nossas veias, o sangue, ó Pai amado, de Jesus Cristo, Pai amado, nos declara: eu sou filho, eu faço parte, eu sento à mesa, eu sou filho de Deus. Então pelo sangue, ó Pai, eu começo a declarar palavras de adoração, declarar palavras, ó Pai amado, que vai me dar futuro bom, declarar palavras ao qual o Senhor já falou sobre mim, ó Pai. Eu não olho mais as circunstâncias, ó Pai, eu não olho mais pelos olhos humanos, ó Pai, mas a minha fé vai declarar aquilo que o Senhor fala que eu sou, é o que eu sou, aquilo que a tua Bíblia fala, ó Pai amado. Quem, ó Pai amado, nós andaremos e nós andaremos, ó Pai amado, porque nós temos a certeza que o nosso futuro é bom, o nosso futuro é na eternidade, ó Pai, pelas suas pisaduras. Sara todo o nosso corpo. Por mais tempos de silêncio, Pai, sabemos que o Senhor está trabalhando. Se o Senhor falou, o Senhor vai cumprir. Se o Senhor decretou, é para nós. Muito de nós hoje, ó Pai, estamos constrangidos que nem os discípulos. É Ele gritando mais uma vez que vai ver o mesmo milagre. Oh mano, olha lá Ele. Trouxe até pão, até provisão Ele já trouxe, nem precisa do peixe. Que nós estamos tentando fazer muito, Ele já tem de monte lá. Mas não parecia que Ele estava em silêncio, mas Ele estava trabalhando, né? Ele estava correndo, fazendo. Pai, porque nós não olhamos o seu trabalho e olhamos somente aquilo que nós conseguimos fazer nas mãos, ó Pai, nos perdoa. Nos perdoa, ó Pai, que não é, ó Pai, aquilo que eu faço, mas aquilo que o Senhor fez. Nos perdoa, ó Pai amado, porque nós tentamos fazer do nosso jeito, ó Pai, e o Senhor já está fazendo do seu jeito, é muito melhor, ó Pai. Nos perdoa, ó Pai amado, porque todas as vezes, ó Pai amado, a nossa mente fala para nós voltar atrás, ó Pai, e o Senhor nos declara um futuro, ó Pai. Perdoa, ó Pai, porque todas as vezes, ó Pai amado, que nós não encontramos o Senhor, ó Pai, o Senhor usa pessoas como para falar conosco, ó Pai. Ah, mas eu queria que o Senhor ressuscitasse e falasse comigo. Hoje é um jardineiro que vai falar: ah, mas eu queria que acontecesse assim. Não é no meio do caminho que outra pessoa vai falar. Ah, muitas vezes nós não acreditamos naquilo, mas era o Senhor a todo tempo. Era o Senhor indicando a todo tempo que era o Senhor, que eram as mesmas palavras. Ô Pai, a Páscoa não é um momento de choro, é de alegria. Hoje nós podemos decretar: eu sou filho. No céu há muitas moradas, e uma dessa casinha aqui chama Lagoinha Sarasura.
toda a família representada vai estar lá nos céus, celebrando. O Senhor não vai vir buscar a igreja? Bem-vinda, nós somos a igreja do Senhor, estaremos juntos. Se o Senhor falou lá em Gênesis, ó Pai amado, que ia trazer o cordeiro e trouxe, se lá, ó Pai amado, em Mateus, Pai, todos os evangelhos falavam, ó Pai amado, sobre o que o Senhor fez, ó Pai amado, e ele acabou fazendo, ó Pai amado. Quem somos nós, ó Pai, para pensar que um dia o Senhor não vai voltar para nos buscar, ó Pai? Não foi a minha palavra que falou isso, ó Pai. Ó Pai amado, foi a sua palavra, ó Pai. Então nós estamos felizes, então nós regozijamos, ó Pai, porque nós moraremos com o Senhor. O Senhor virá para nos buscar, ó Pai. Nós seremos salvos. Nós seremos salvos. Mas todo aquele que confessar será salvo. Há uma confissão. Se Jesus Cristo foi o Messias, porque nós temos que reconhecer isso. Nós só reconhecemos quando nós falamos, assim diz a sua palavra. Nessa tarde agora nós vamos reconhecer que o Senhor é. Reconhecemos quem Tu és. Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos. Eu quero orar junto com você agora nesse momento. Eu vou orar e você vai repetir. Que oração é essa? É confissão. A oração que Jesus fala no nosso coração todas as vezes. Confesse que eu sou o Senhor Salvador e eu serei. Não apenas o seu Senhor, mas o seu Salvador. Todo mundo com a mão no coração, com os olhos fechados. Se você está online, você também pode repetir, você faz parte disso. Ore assim comigo. Pai, eu confesso que Tu és o meu Senhor e o meu Salvador, e não há nada maior do que o Senhor, porque o Senhor derrotou tudo para me salvar. E hoje eu faço parte da família de Cristo. Eu sou filho. Eu sou filho do Senhor. Em o nome de Jesus. Amém. Também faça essa oração. Pai, e eu que olhei as circunstâncias, a pessoas, e me afastei do Senhor, voltei a quem eu era, mas hoje eu volto para nunca mais me desviar dos Teus caminhos. Em o nome de Jesus. Amém, amém, amém. Ainda com a mão no seu coração, com seus olhos fechados. Eu vou contar até 3. Você que fez essa oração pela primeira vez, você vai erguer a sua mão. Você vai erguer a sua mão ao único que pode salvar. Não sou eu, não são as pessoas aos lados. É Jesus Cristo. Ah, mas meu amigo está aqui, ele não pode te salvar. O único que pode salvar é Jesus. Então eu conto até 3 mais uma vez e você declara com o seu corpo que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador. Você que fez essa oração pela primeira vez, ou você já fez essa oração, mas hoje você declara que você volta. Você que está online, você pode aí mandar uma mensagem, nós estaremos orando com você, assim como nós vamos orar aqui. Amém? Conta até 3 e você erga sua mão em 1, 2, 3. Erga sua mão o mais alto possível a alguém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Vamos orar então, que estamos todos em filhos aqui, amém? Pai amado, Pai querido, Pai, nós celebramos, ó Pai amado, porque não é um dia de velório, não é um dia, ó Pai amado, que nós olhamos o corpo e o corpo está morto, ó Pai. É o dia, ó Pai, que nós reconhecemos quem Tu és, ó Pai. Reconhecemos que o Senhor ressuscitou, reconhecemos que a morte foi vencida, reconhecemos, ó Pai amado, que nós fazemos parte daquilo que o Senhor está fazendo nesses dias, ó Pai. Ó Pai, nos usa mesmo, ó Pai, porque a cada dia, ó Pai amado, nós comemos o pão, nós comemos, ó Pai amado, o pão, nós bebemos o vinho, ó Pai amado, que celebra, ó Pai amado, o Seu sangue em nós, ó Pai. Então nós viveremos como aqueles, ó Pai amado, que carrega a luz do mundo, e nós espalharemos essa luz, ó Pai. A luz que brilha em nós vai resplandecer, ó Pai, por toda a Sarasota, por toda a Brandon, por toda a Northport, por toda a Parish, ó Pai amado, todos os condados representados, ó Pai. Se o Senhor nos deu uma cidade para ser plantada, nós decretamos, Satanás e seus demônios podem bater em retirada, porque há um povo, há um exército caminhando para a vitória que já nos foi nos dada na cruz. Em o nome de Jesus Cristo, amém, amém.
Amém, amém. Deus abençoe você e a sua casa.